Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Tudo por vós, Sacratíssimo Coração de Jesus. Glória ao Pai que me criou, glória ao Filho que me remiu, glória ao Espírito Santo que me santificou. Meu Senhor Jesus Cristo crucificado, em vosso nome me levanto. Guardai-me, defendei-me de todos os males e conduzi-me à vida eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede minha salvação. A paz de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria, é um prazer enorme estar com vocês. Eu sou o Padre Fabrício Rodrigues, seja bem-vindo a esse canal de evangelização. Deus te abençoe. Obrigado por aceitar o convite para rezar conosco. Eu quero te convidar a meditar o Evangelho e a ouvir a história do santo de hoje. Mas, antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para rezarmos cada vez mais. Nós iremos meditar hoje o Evangelho do 24º domingo do tempo comum, ano litúrgico A, Mateus capítulo 8, versículos 21 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Se meu irmão pecar contra mim, até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão. Os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. No Evangelho de hoje, Mateus capítulo 8, versículo 31, mas também olhando o tema do trecho precedente, do 23º, ou seja, trata da falta contra a ordem comunitária. Restringe-se aqui às ofensas pessoais entre irmãos. O evangelista determina, nesse caso, o comportamento cristão
lembrado uma máxima, no versículo 22, e uma parábola de Jesus, versículos de 23 a 35. Essa parábola é a exegese mais bela do quinto pedido do Pai Nosso e completa o ensinamento de Mateus sobre o perdão. Compreendam, amados filhos, para o cristão, o perdão não é uma escolha. O perdão é um mandamento. O judaísmo, ele já conhecia o dever do perdão das ofensas, mas se tratava de uma conquista recente que só se conseguia impor mediante a lista de tarefas precisas. A mesquinhez humana procura sempre uma medida, uma norma que lhe dê satisfação. Perdoar, sim, quantas vezes? Os rabinos, para acentuar a liberalidade de Deus, diziam que ele perdoa 3 vezes. As escolas rabínicas exigiam que seus discípulos perdoassem certo número de vezes a mulher, aos filhos, aos irmãos, etc. E esta lista variava de escola para escola. Por isso Pedro pergunta a Jesus qual era a sua taxa. Jesus havia ensinado a amar os inimigos, orar por aqueles que perseguem, a fim de sermos filhos do Pai que está nos céus, que faz surgir o sol sobre maus e os bons, e faz chover sobre justos e injustos. No Pai Nosso, havia ensinado a pedir: perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pedro, que pelo contato com Jesus compreendeu que as medidas, até agora ditas como válidas, não servem mais, tenta uma resposta: até 7 vezes? É mais do que o dobro de 3, e além disso é um número simbólico que significa plenitude. Jesus formula sua resposta retomando o número simbólico, mas multiplicando de tal maneira que significa uma plenitude ilimitada. É preciso perdoar sempre. A parábola que segue explica esse dever de perdoar sem limites. O sentido da parábola é que Deus perdoa gratuitamente o pecado a quem lhe pede perdão, demonstrando uma benevolência absolutamente desinteressada para com os pecadores. Em consequência dessa experiência do perdão de Deus, o homem deve aprender a perdoar seus irmãos, tanto porque suas ofensas nada são diante da gravidade do pecado, como porque ele já foi alvo do perdão de Deus. Lindo, lindo, lindo o nosso evangelho de hoje. Muito bonito. Mas vamos para a história do nosso santo. Dia 17 de setembro, dia de São Lamberto. São Lamberto era natural da Holanda. Seu pai confiou sua educação ao santo bispo São Teodardo. E quando esse bom homem foi assassinado, Lamberto acabou escolhido como seu sucessor. Ao eclodir uma revolução que derrubou o reino da Austrásia, nosso santo foi banido da Sé por conta da devoção que nutria por seu soberano. Retirou-se para o mosteiro em Stavelot e ali obedeceu tão estritamente a regra quanto o mais jovem noviço faria. Um exemplo bastará para mostrar o quão perfeito era o sacrifício com que dedicava o coração no serviço de Deus. Certa noite de inverno, quando se levantou para suas devoções particulares, acabou deixando cair sua sandália, ou chinelo, de palha. O abade, sem perguntar quem causara o barulho, deu ordens para que o ofensor fosse rezar diante da cruz que se encontrava diante da porta da igreja. Lamberto, sem proferir qualquer resposta, saiu como estava, de pés descalços e coberto apenas com cilício, e nessas condições rezou, ajoelhado diante da cruz, onde foi encontrado algumas horas mais tarde. Ao sinal do santo bispo, o abade e os monges caíram por terra e pediram seu perdão. Deus os perdoe, disse ele, se pensais terdes necessidade de perdão por esse ato. Quanto a mim, não é no frio e na nudez que, segundo São Paulo, devo domar minha carne e servir a Deus? Enquanto São Lamberto aproveitava o silêncio do santo retiro, esvaiu-se em prantos ao ver assolada a maior parte das igrejas da França. Nesse ínterim, as nuvens políticas começaram a se dissipar e Lamberto acabou restaurado à Sé, porém seu zelo
em suprimir as diversas e notórias desordens que existiam em sua diocese, levou ao seu assassinato a 17 de setembro de 709. São Lamberto, rogai por nós. Outros santos do dia de hoje: São Roberto Bellarmino, Santa Eudelgarda de Bingen, São Reinaldo, Santo Emanuel Triel. Esses santos também intercedam por nós. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.